Todo mundo conhece alguém que sofre ou já sofreu com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E quando a gente conta para as pessoas que a gente tem depressão, muitas vezes perguntam: já tentou meditar? E as respostas são geralmente muito parecidas. Ah, já tentei, mas não consigo limpar a mente, não tenho concentração, não tenho paciência. Aí a pessoa tenta uma vez, vê que não consegue, fica frustrada e acaba desistindo. Ano passado eu fiz um curso de meditação transcendental. E eu busquei esse curso porque durante o meu doutorado eu entrei em depressão e essa meditação literalmente salvou minha vida. Eu acordava no meio da noite, molhado de suor, num nível que eu já tive que trocar o lençol no meio da noite de tão molhado que estava, e depois não conseguia mais dormir, passava a noite em claro, tinha ataques de pânico, meu corpo desenvolveu um negócio que chama síndrome do intestino irritável, que é uma inflamação no intestino que não vai embora e tudo que eu comia me fazia passar mal. E depois que eu comecei essa meditação, eu nunca mais tive nada disso. Outro dia eu postei alguma coisa sobre meditação transcendental no Facebook e várias pessoas me pediram para ensinar a meditação. Eu vejo as pessoas postando cada vez mais sobre depressão, ansiedade, e eu tô fazendo esse vídeo para ajudar essas pessoas porque eu sei como a minha vida mudou depois que eu aprendi essa meditação. É uma meditação com um mantra, que a gente só repete mentalmente esse mantra durante 20 minutos, mas não tem nada de, tem que limpar a mente, não pode pensar em nada, nada disso. Você só repete o mantra na sua mente. O curso que eu fiz, a gente tem que pagar por esse curso e é bem caro. Eu paguei meia por ser estudante e isso me custou $750, porque se fosse pagar inteira era 1.500, mas valeu a pena, cada centavo. Eu recomendo, quem puder pagar, vale muito a pena. O problema é que as pessoas que mais precisam muitas vezes não têm condições de gastar esse tanto num curso de meditação. A galera não tem dinheiro nem para pagar as contas no fim do mês, vai gastar tudo isso num curso? Não, né? Sem contar que eu acho que esse tipo de conhecimento deveria ser grátis. Ninguém deveria ter que pagar para aprender a meditar. Então, no curso, a gente aprende um mantra que a gente tem que repetir mentalmente. A gente não fala, a gente só pensa o mantra. Só que no curso a gente assina um negócio lá que a gente não pode revelar um mantra pra ninguém. Eu não sei porquê, eu não concordo, mas eu vou respeitar porque eu assinei o bagulho lá, eu não quero me complicar. Mas acontece que, vasculhando a internet, eu descobri um site onde eles vendem um curso online que custa, sei lá, 50 conto, e é a mesma meditação com um mantra diferente, que eles também pedem para não revelar esse mantra, porque, obviamente, eles querem vender o curso. O deles é com um tempo diferente, é com 15 minutos. Mas aí eu continuei procurando na internet e eu encontrei várias meditações com mantras que são usadas aí pelo mundo afora e que não tem os direitos autorais lá deles, sei lá, e tá aí para quem quiser. Aí eu peguei um pouquinho de uma técnica, um pouquinho de outra, fui juntando, adaptando, vendo o que funcionava, o que não funcionava para mim. Acabei desenvolvendo a minha própria forma de meditar, de modo que eu posso compartilhar isso com todo mundo de graça, sem estar roubando o curso de ninguém. E existem vários estudos científicos feitos com pacientes com as mais diversas doenças e condições de saúde, e como essa meditação melhorou a saúde dessas pessoas. E não só doenças da mente, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc., mas também doenças como hipertensão, diabetes, doenças autoimunes. A meditação reduz o risco de ataque cardíaco, de morte súbita. Tudo isso porque a meditação faz o corpo diminuir a produção de cortisol e adrenalina, que são hormônios relacionados ao estresse, e faz aumentar a liberação de dopamina, serotonina, que são hormônios relacionados ao bem-estar. E também faz o corpo produzir DMT, que é uma molécula que é liberada quando a gente sonha. Inclusive tem gente que usa DMT como droga psicodélica, uma viagem. Mas a primeira coisa que as pessoas notam é como o sono melhora. Logo na primeira noite, a pessoa já dorme melhor. E isso só melhora daí pra frente. Eu faço sempre de manhã, antes de comer qualquer coisa, porque a gente consegue ir mais fundo na meditação, mas não vai fazer mal se você comer algo e for meditar. Você só relaxa mais se não estiver de estômago cheio. Outra coisa que eu não recomendo é fazer logo antes de dormir, porque a meditação desperta. Então, durante a meditação, tem vezes que a gente relaxa tanto que dá até uma cochilada, mas quando a gente termina, dá uma energia muito grande e você fica totalmente alerta. Então, se for fazer à noite, o ideal é fazer pelo menos umas 2 horas antes de dormir, para não influenciar no seu sono. Então, o ideal é fazer durante o dia para conseguir dormir melhor à noite. Eu faço sentado, que é justamente para não adormecer durante a meditação. Então pode sentar numa cadeira, no sofá, na cama. Você faz como achar melhor. Cada pessoa vai encontrar a forma como melhor se adapta. É só sentar numa posição confortável. Eu uso um aplicativo no celular que chama Insight Timer.
E é bem fácil de usar, ele tem um sininho assim, ó, que te avisa quando já deu o tempo. Então eu coloco 20 minutos no total, e aí com 17 ele toca um sininho. E isso é bem importante. Tão importante quanto o tempo que você está meditando, repetindo o mantra, são os 3 minutinhos que, depois que o sininho toca, que a gente para de repetir o mantra, mas continua com os olhos fechados. Por quê? Quando a gente está em estado meditativo, as nossas ondas cerebrais elas mudam de frequência para uma frequência parecida de quando a gente está dormindo. Sabe quando a gente acorda meio de sopetão, assim, no susto, e tem que levantar muito rápido, e às vezes dá uma dorzinha de cabeça, você fica meio grogue, às vezes você fica a manhã inteira meio grogue? É porque você forçou essas ondas cerebrais a voltarem para o estado de vigília muito rápido. E isso pode causar uma dor de cabeça, uma pressãozinha. Então o ideal é ficar esses 3 minutos com o olho fechado, sem repetir o mantra mentalmente, e aí é só abrir o olho e vida que segue. E a meditação é isso. Não precisa limpar a mente, não tentar pensar em nada, nada disso. Se vierem pensamentos, deixa vir. Se eles quiserem ficar, deixa ficar. Se quiser ir embora, deixa ir embora. Não precisa tentar controlar os pensamentos. A única coisa que precisa é ficar repetindo o mantra. Às vezes o mantra acelera ou ele fica bem espaçado. Também não precisa tentar controlar isso. Faz do jeito que vier na sua mente. Às vezes acontece de você perder o mantra na metade da meditação. Na verdade, isso só acontece nas primeiras meditações. Depois de um tempo, você não perde mais o mantra. Mas se você perceber que não está mais repetindo o mantra mentalmente, é só voltar a repeti-lo. Só isso. 15 minutos por dia. Eu faço 17. Se quiser fazer 20, faz 20. O importante é colocar isso na rotina e fazer todos os dias. Coloca um lembrete no celular. Esse aplicativo que eu falei tem um lembrete que você pode ativar e todo dia ele vai te lembrar de meditar. Ele também mantém um registro dos dias que você meditou, ele tem uns gráficos mostrando a sua evolução na meditação, é bem legal e é grátis. Eu vou passar uma lista de mantras que eu encontrei e que você pode usar esses mantras ou qualquer outro mantra que você queira. A escolha do mantra por si só não faz muita diferença, o importante é a repetição. Esses mantras que eu vou passar são conhecidos como Bija Mantras. O mantra mais famoso deles é o Om. Então você senta, fecha o olho e repete só na sua mente, não precisa falar, é só pensar. Om, 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 durante 15 minutos. Parou de repetir o mantra, dá 3 minutinhos e aí abre o olho e continua o dia. Tem um outro que é Krim. Então assim, Krim, Krim, Krim. Eu já fiz um que era assim. Shrim, Shrim, Shrim. Tem um outro que é assim, ó. Hum, hum, hum. Tem algumas filosofias orientais que tem um som para cada centro de energia do corpo, que eles chamam de chakras. O primeiro é assim, Lam, Lam, Lam. O segundo é Vam, Vam, Vam. O terceiro é Ram, Ram, Ram. O quarto é Yam, Yam, Yam. O quinto é Ham, Ham, Ham. O sexto é Aum, Aum, Aum. E o sétimo é Ah, Ah, Ah. Eu já tentei vários diferentes e eu percebi que todos funcionam da mesma forma. Mas é bom escolher um e ficar com ele. Quando você faz o mesmo mantra todos os dias, você consegue relaxar mais do que fazendo um mantra diferente por dia. Outra coisa é que você pode fazer essa meditação em qualquer lugar. É claro que se tiver silêncio, ajuda, mas eu já meditei dentro do trem, do ônibus, do Uber. Aí a pessoa fala, mas eu tenho vergonha de meditar na frente das outras pessoas. Meu, ninguém precisa saber que você está meditando. Sabe, finge que tá dormindo, ou coloca um óculos escuro lá, fecha o olho e medita, é 15 minutinhos, é rapidinho. Ou vai no banheiro,
15 minutinhos, finge que tá com diarreia, sei lá. O que as pessoas mais arrumam é desculpa para não meditar, é incrível. Você passa 1 hora no Facebook vendo vídeo de gatinho e nem percebe, sabe? 15 minutos não é nada, passa assim, ó, é rapidinho, não tem desculpa. Então é isso, é sentar, fechar os olhos, repetir qualquer um desses mantras mentalmente durante 15 minutos, ou 17, ou 20, o tempo que você quiser. Se não tiver o celular para contar o tempo, pode contar no relógio, sabe? Você pode abrir o olho rapidinho, olha no relógio, se já deu o tempo, você fecha os olhos de novo e dá os 3 minutos. Se não deu os 15 minutos ainda, espera dar o tempo, para o mantra, 3 minutinhos e seguir a vida.